Galera, e hoje eu quero dar início nesse primeiro vídeo falando um pouco sobre mim, né? Sobre como eu entrei no audiovisual, como que eu abri uma produtora, por que que eu abri uma produtora, entre as demais coisas. Espero que não fique muito longo esse vídeo, mas é isso aí, a gente vai conversar um pouquinho. Bom, galera, e esse primeiro vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre como eu ingressei na carreira do audiovisual. Eu era mecânico, trabalhei durante 8 anos como mecânico. Eu até gostava do que eu fazia, mas ainda não era o meu sonho de consumo, não era tudo aquilo que eu sonhei e tudo mais. Fazia com muito amor e tal, mas não acordava 100% todos os dias e falava assim, vou lá sujar minha mão de graxa. Nada contra isso, mas não era o que eu sonhava todos os dias. E aí eu ingressei na faculdade de rádio, TV e internet, graças a uma bolsa, né? Vim de uma família pobre, não tinha muita condição para isso, mas consegui iniciar a faculdade, comecei a conhecer o mundo do audiovisual de uma forma que eu nunca tinha visto antes, que foi os bastidores, né? Eu sempre gostei de assistir filme, série e tudo mais, mas eu não tinha tanto esse olhar crítico, como às vezes muitas pessoas, né, de cinema e tal, tem já esse olhar crítico e tudo mais, ou pessoas que gostam muito, né, de séries, os chamados nerds, e aqui eu trabalho com um. Esse aqui é um nerd, ele é um nerd e ele gosta muito de cinema e critica bastante e tal. E eu nunca tive tanto esse olhar crítico, mas aí depois que eu comecei a estudar, eu comecei a olhar com outros olhos e vi que eu gostava muito da coisa. Por não saber a técnica e tudo mais, eu sempre gostei muito, eu só não era tão técnico, mas eu gostava muito. E aí eu comecei a estudar na faculdade e tudo mais, me apaixonei por diversas áreas. No início eu queria muito ser locutor, eu achava que minha voz era boa pra isso e tudo mais, mas minha voz é horrível. Mas mesmo assim eu comecei a estudar, fui nos primeiros anos ali partindo pra rádio. Então a gente fazia radionovela, entre outros, e eu gostava muito, muito mesmo. E eu tava me dedicando àquilo, mas aí chegou o segundo ano, o quarto semestre, e eu peguei numa câmera. E aí quando eu peguei numa câmera, eu me apaixonei pelo que ela poderia fazer, qual era o poder daquela câmera. Quantas pessoas ligam a câmera assim como eu tô fazendo e começam a falar e tem um grande poder de persuasão e conseguem mudar a vida de pessoas, conseguem também envolver pessoas em determinados tipos de assunto através de uma câmera. Uma câmera, um microfone, e falam e expõem a sua opinião. E essa liberdade me apaixonou, assim. Eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a estudar mais a parte de vídeo e tudo mais. Comecei a editar os vídeos na faculdade. Eu era muito ruim mesmo. Então se você é ruim, você tá começando na área, cara, não se preocupe. Não existe nada ruim que possa melhorar, isso é fato. E aí eu comecei a estudar e os estudos me possibilitaram a ficar melhor. E isso foi muito legal, eu comecei a me apaixonar cada vez mais, assim, pela área. E aí, certa vez, eu conhecia uma menina na faculdade, que ela trabalhava lá, e antes disso ela tinha trabalhado numa produtora. E a gente sempre conversava, batia um papo e tal, e eu tirava minhas dúvidas com ela, e surgiu uma oportunidade de emprego na produtora que ela trabalhava antes. E aí entraram em contato com ela e tal, ela falou, Aline, como você tá trabalhando numa faculdade, indica alguém aí pra gente contratar. E aí ela falou, gente, tá tendo uma vaga e tal, quem quiser me manda um WhatsApp e tudo mais. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela me indicou. E aí, depois de um mês, mais ou menos, entraram em contato comigo pra fazer uma entrevista. Fui lá, aí eu fiz a entrevista e eu fiquei muito confiante naquela entrevista, assim. Eu me senti muito confiante, assim, porque eu não era preparado pra aquilo ainda. Na verdade, eu nunca fiz uma entrevista na minha vida. Foi a minha primeira entrevista, porque todos os trabalhos que eu comecei a trabalhar foi porque eu fui lá, né, como eu trabalhava em mecânica, eu ia lá na mecânica e falava, eu sou mecânico, faço isso, cara, beleza, vem aí, faz um teste. Então eu sempre fiz testes, mas não entrevista mesmo, de você sentar e falar o que você gosta, quais os seus defeitos e tudo mais, aqueles tipos de entrevista, eu nunca cheguei a fazer.
Mas aí depois que eu fiz, eu fiquei muito confiante, assim, e falei, nossa, legal, cara, espero que eu tenha passado. Eu entrei de férias do trabalho, eu lembro disso como hoje, assim, eu entrei de férias do trabalho e depois de mais ou menos 2 dias eu recebi uma ligação. E aí era a ligação de lá, da produtora, e falou que ia ter uma gravação na segunda-feira e se eu podia ir lá fazer um teste. E eu falei, não, lógico, posso e tal, não sei o quê. E aí eu fui lá fazer o teste na segunda-feira, e aí eu comecei a fazer o teste e tal, e aquelas câmeras enormes de estúdio e tudo mais. Era um estúdio um pouco antigo, né? Então eram umas câmeras um pouco mais antigas de TV, mas eram muito grandes. E aí eu comecei a trabalhar lá. Eu gostava muito de ser prestativo, assim, então eu tava lá toda hora falando e não sei o que, e na moda tava entrando a proatividade. Eu falei, não, eu preciso ser proativo. E eu começava a fazer até às vezes mais do que devia, assim, até tomava bronca porque eu fazia mais. Ah, não precisa fazer isso agora e tal, deixa pra lá. Aí eu comecei a trabalhar lá, depois que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar na parte da edição. Então eu ficava na câmera, no estúdio e na edição. Então eu fazia tanto câmera quanto editava. Então todo o material que a gente captava lá, quem fazia parte da edição era eu. E aí lá eu comecei a me aperfeiçoar mais na edição. Como eu falei pra vocês, eu era meio ruim na edição. Mas aí eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a gostar bastante da coisa e comecei a entrar em cursos, porque eu queria cada vez mais ficar melhor. Eu via algumas coisas lá que o pessoal que trabalhava lá fazia, que eu falava assim, cara, como isso é possível? Eu nunca tinha conhecido o After na minha vida e eu falava, uou, cara, como que a pessoa pega e recorta uma foto e coloca lá a foto e entra nesse efeito assim assado. Aí eu, uou, nossa, que louco, eu quero fazer isso também. Fiz alguns grandes trabalhos lá, participei de grandes trabalhos lá e chegou um momento que eu falei assim, cara, tudo isso que eles fazem, eu posso fazer. Por que não? Por que eu não posso fazer? Eu posso fazer. Por que eu não posso abrir uma produtora? E no decorrer do tempo eu comecei a juntar dinheiro e comprava os meus equipamentos. Comprei uma Nikon na época, D3300, e parcelei em 10 vezes lá no cartão. Tinha um cartão das Casas Bahia com um limite lá e eu parcelei. É coisa de pobre, né? Eu sou pobre, então você sabe como é que é, parcelas. Eu parcelei e tal, comprei minha primeira câmera, comecei a investir em lentes e tudo mais. E comecei a gravar vídeos de teste e tal. Já gravei vários vídeos ruins, bosta, mas eu fui testando e fui vendo que eu conseguia às vezes chegar no resultado parecido do que eles estavam fazendo lá. E aí eu virei pra mim e falei, cara, eu posso, tá na hora de eu sair. Eu tinha um amigo da faculdade, o nome dele é Gustavo, a gente sempre pirava assim nas produções e tudo mais, a gente fez o nosso TCC junto e a gente conversava muito, né, sobre diversas coisas. E um dia ele pegou e falou assim, cara, eu tô cansado de onde eu trabalho e tal, não quero mais. Aí eu acho que não lembro se ele pegou e pediu as contas já, ou já tinha saído, alguma coisa assim. Ele falou, eu quero, cara, trabalhar pra mim e tal. Falei, pô, legal, mano, eu também quero e não sei o que. A gente começou a bater mó papo, nossa, mó emoção e tal. E a gente começou a colocar metas e o negócio foi crescendo. E, mano, a gente vai comprar uma 7S. Na época tinha acabado de sair, não, na verdade já tinha uns 2 anos que tinha saído a 7S. E a gente pirava na 5D também. Meu, a gente vai comprar uma 5D, uma 7S, não sei o que e tal. E pra gente naquele momento era uma coisa tão longe, tão distante. Mas a gente já concretizava aquilo, já falava que aquilo ia acontecer. E a gente começou a pirar na situação. Aí a gente começou a criar site, começou a fazer cartão e tudo mais. E aí chegou um momento que tava tudo pronto. Aí eu fui assaltado.